Existem 5 coisas que tu precisa compreender sobre o milagre no tanque de Betesda. Compreender isso vai mudar a tua vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então sobre o milagre do paralítico lá no tanque de Betesda. O que a gente consegue tirar de lição disso? Então já abre a tua Bíblia em João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Eu sou apaixonada por essa passagem, sou apaixonada pelo Novo Testamento, pelos milagres que Jesus operou aqui no Novo Testamento. E toda vez que a gente lê alguma coisa da Bíblia, a gente tem que entender que a gente não está simplesmente lendo uma história, a gente está lendo ensinamentos. Então toda vez que tu for estudar a Bíblia, se debruça a compreender o que Jesus estava ensinando, agindo de tal maneira, né? Já que é pra gente ser imitador de Cristo, a gente realmente precisa estudar como Jesus agiu aqui entre as pessoas para que a gente possa imitá-lo. E para vocês verem como a gente consegue extrair muitas coisas da Bíblia, essa semana eu estava estudando Jeremias e eu fiquei mais de 1 hora em cima de um capítulo de Jeremias, só escrevendo, lendo, relendo. Se eu não entendia, eu não me contentava em não entender, eu lia de novo, eu peguei outra Bíblia com outra versão e comecei a pesquisar, porque a gente tem muito ensinamento para extrair. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 ensinamentos do tanque de Betesda, 5 ensinamentos que o Senhor me apresentou lendo essa passagem. O primeiro ensinamento é o seguinte: às vezes tu estás tão focado, achando que o teu milagre vai vir de determinada maneira, que tu deixa algumas situações passarem despercebidas e até o teu milagre, que pode vir de outra maneira. Não sei se ficou confuso isso que eu falei, mas eu vou te explicar. Olha só, o paralítico, ele acreditava que só poderia ser curado se entrasse no tanque com a água em movimento. Então ele e todos os enfermos nem deram bola quando Jesus entrou ali no tanque, no meio deles, né? Caramba, Jesus, Deus em pessoa, entrou ali no meio deles e nenhum deles sequer deu alguma atenção, alguma bola para Jesus, porque eles estavam focados olhando somente para as águas. Quantas vezes tu deixou milagres de Deus passarem despercebidos pela tua vida somente porque tu já havia arquitetado na tua mente como é que seria esse milagre, como é que seria que Jesus faria? Só que Jesus, a gente não pode limitá-lo dentro da nossa imaginação, dentro da nossa caixinha. Ele faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então o primeiro ensinamento é esse: não limite o agir de Deus na tua vida só porque tu já arquitetou que Ele faria de determinada maneira. Às vezes tu tá focada em alguma coisa, mas
o Senhor vai agir através de um outro meio. Então, que estejamos sempre atentos para perceber o agir de Deus a todo momento nas nossas vidas. O segundo ensinamento é que não importa quanto tempo demore, Deus sempre pode restaurar a vida dos seus filhos. Pensa aí, há quanto tempo tu tá orando por determinada coisa? Talvez tu já tenha até pensado em parar de orar achando que Deus não atende e que nem vai atender. Mas a verdade é que Deus sabe a hora certa de nos entregar os seus milagres. O paralítico ficou 38 anos deitado. Certamente ele achou que ele morreria daquela maneira. Mas nós servimos o Deus do impossível. O nosso Deus é o que eu sempre falo para as minhas amigas. O nosso Deus é o que abriu o mar, é o que curou paralítico, é o que fez cego enxergar. Então, o que é o nosso problema para Deus? Ele pode restaurar, ele pode curar. Isso também vai depender da nossa fé e do quanto a gente crê que isso é possível de ser alcançado. Então, seja qual for a situação que tu esteja enfrentando, seja qual for o problema que tu esteja passando, tenha certeza que o Senhor pode sempre restaurar um filho. Terceiro ensinamento: tu precisa carregar a tua cruz. Todos nós temos uma cruz para carregar e Deus sabe a medida exata que nós conseguiremos suportar. Ele nunca nos dará uma cruz maior do que a gente pode carregar. O paralítico precisou carregar a sua cruz. Jesus disse para ele: levante e pegue a sua maca. E por que Jesus não pegou a maca para ele? E por que Jesus não ajudou ele a carregar a sua maca? É simples, é porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque a gente também precisa carregar a nossa cruz, a nossa maca. Deus faz o milagre, Deus opera o milagre, mas Ele não diz que a gente não vai ter que carregar nada. O quarto ensinamento: Jesus pergunta: tu quer ser curado? E se tu for ver, até parece uma pergunta boba, né? É óbvio que o paralítico, o cego também, né? Mas que o paralítico gostaria de ser curado e voltar a andar. Ele estava ali no tanque, o desejo dele era esse. Mas a verdade é que naquela época, quem possuía essas deficiências tinham certas regalias. Então, no momento em que ele ficasse curado, que ele pudesse andar, ele ia ter que começar a trabalhar, coisa que antes ele não fazia. Então, o que a gente aprende com isso é que nós temos que querer viver o nosso milagre. Jesus é respeitoso e Ele não invadirá a nossa casa e a nossa vida se não o convidarmos. Isso é sobre o livre-arbítrio. Então, tu quer ser curado? Tu quer viver o teu milagre? Beleza, mas tem outras coisas que vão vir junto. Às vezes, quando a gente está pedindo um milagre para Jesus, a gente acha que no momento que a gente alcançar esse milagre, vai ser as mil maravilhas, nossos problemas vão ter acabado. Só que em nenhum momento na palavra de Deus, o Senhor nos diz que os nossos problemas serão acabados. Tanto que Ele é muito claro: cada um pegue a sua cruz e carregue. Então a gente vai ter problemas aqui, a gente só vai ser plenamente felizes, plenamente realizados, sem problemas, quando a gente estiver junto dele lá no céu. E o quinto ensinamento é: o povo que não gostava muito de Jesus queria culpá-lo por ter curado num sábado. O que aprendemos com isso é que vai ter gente querendo te condenar a todo custo, mesmo que tu estejas fazendo o bem e que isso esteja explícito na cara de todo mundo. Quem tem o coração obstinado não vai querer enxergar. Então, apenas continue, assim como Jesus fez. Por mais que aquele povo tenha dito insultos em relação a Jesus, ele não parou, ele continuou firme no seu propósito, fazendo aquilo que o Pai havia ordenado que ele fizesse. Então, continue fazendo bem, continue sendo um instrumento de Deus. E lembre-se sempre que as críticas falam muito mais sobre os outros do que sobre ti. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários outros ensinamentos que tu tenha dessa passagem, caso eu não tenha falado aqui no vídeo. Te peço para se inscrever nesse canal, porque isso é muito importante para que a gente possa propagar a mensagem do Evangelho. Pega esse link, envia para os teus amigos, deixa o teu like aqui nesse vídeo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo e fica com Deus!